Abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 15. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, voltar atrás, e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Primeira parte, voltar atrás. Segunda parte, mandou parar. Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, seguir em frente. Eu quero falar aqui com vocês sobre essas três coisinhas aqui, tão interessantes, tá? Tão importantes aqui. A pergunta que eu faço é: voltar atrás, parar ou seguir em frente? Qual a sua decisão? Qual a sua atitude nesse tempo? Está na hora de voltar atrás? Está na hora de parar? Ou está na hora de seguir em frente? Escute o que eu vou dizer para vocês. Essas três estações têm que estar presentes na nossa vida em algum tempo, em alguma época. Quem te falou que vida cristã é só seguir em frente? Quem é que te falou? Quem falou para você que é só vencer, para frente, vamos embora, pá? Quem te falou? Foi o próprio Deus que instruiu Israel. Foi Deus que falou: volte, pare, e olha onde Deus mandou parar. Pi-Hairote, beco sem saída. Onde Deus mandou o povo parar. Lugar que não tinha onde fugir. Mar na frente, montanha atrás. E foi Deus que disse: agora está na hora de seguir em frente. Voltar atrás, parar e seguir em frente é parte de estratégia para se chegar no lugar do propósito, meu irmão. Israel tipifica a igreja. Gálatas 6,16. Tipifica a igreja. O deserto é a nossa trajetória. E na nossa trajetória, quer para a vida material ou para a vida espiritual, tem a hora de voltar atrás, tem a hora de parar e tem a hora de seguir em frente. Então eu quero falar dessas três estações para te ajudar, para você analisar e para você pensar um pouquinho. Então vamos começar primeiro com voltar atrás. Voltar atrás tem vários significados: recomeçar, pedir perdão, consertar, fazer a coisa certa. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que voltar atrás por causa disso aqui. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um exemplo. Mateus 15, versículo 18 e 19. Estava na miséria, estava na desgraça, pediu a herança antecipadamente. Aí ele para pensar, nem bolota de porco o cara tinha para comer, estava com fome. Quantos jornaleiros, quantos funcionários do meu pai estão numa boa? Então ele diz: eu me levantarei e voltarei. E vou dizer: pai, pequei contra ti. Voltou lá atrás para recomeçar e para consertar a bobagem que fez. Quem sabe esse é seu caso? Não sei. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, pode ser. Lembra da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5? Uma igreja fantástica. Uma igreja que tinha discernimento espiritual. Uma igreja que tinha trabalho. Aí o Senhor diz para ela, para aquela igreja: eu, porém, tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste.
pratique as primeiras obras, senão eu virei a ti e removerei o teu castiçal. Olha o que o Senhor está dizendo. Lembra-te, pois, do caíste, volta lá atrás. Pratica as primeiras obras, lá atrás. Lembra quando você começou a fé? Lembra quando você aceitou a Cristo? Quando você foi transformado pelo poder do Evangelho? Como é que era a tua vida cristã? Não media esforços para estar na igreja, não media esforços para evangelizar, não media esforços para dedicar tempo a Deus. Ei, volta lá atrás. Lembra lá onde é que começou o teu fracasso, onde é que começou a tua decadência espiritual. Voltar atrás é para isso, meu queridinho. É para você pensar nisso que eu estou te falando. Voltar atrás para onde você nunca deveria ter saído. Escute isso aqui. Muitas vezes a gente tem que voltar atrás de um lugar que a gente nunca deveria ter saído. O livro de Ruth mostra isso. Noemi, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom, os filhos. Houve uma crise na terra e eles saem de Belém, casa do pão, casa do povo de Deus, e vai para Moabe, terra de pagãos. Saiu por causa de uma crise e encontrou um desastre pior do que a crise. Saiu por causa de uma crise e encontrou um desastre pior do que a crise. Morreu o cara, morreram os 2 filhos. Está aqui, meu irmão. O desastre foi pior. Aprenda, Deus tem compromisso com o seu povo. Depois em Ruth capítulo 1, versículo 6, vai dizer: o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha lá. Você sai por causa de uma crise e esqueceu que Deus tem compromisso com o seu povo, tem promessas para o seu povo. Você sai do lugar da bênção por causa de uma crise temporária. Volta. A pessoa sai do lugar da crise, do lugar da bênção, por uma crise temporária. Você saiu do teu casamento? Saiu da tua família? Nessa manhã Deus está mandando você voltar. Voltar de onde você nunca deveria ter saído. Você vai arrumar um problema para você que você nem imagina que está aí na tua frente. Por causa de uma crise conjugal. Por causa de uma crise familiar. Estou revoltado por causa do meu pai, por causa da minha mãe, que meu pai fez uma bobagem. Ei! Fica aí, filhinho. Volta. Essa é uma palavra de Deus para alguém aqui que está precisando. Volta! Porque a crise não representa o lugar que é. A crise é momentânea lá. Belém, que significa casa do pão, estava passando uma necessidade. Estava numa crise. Mas a crise não era o final nem o fatal. Era o momento. Tanto é que Deus visita seu povo. Não precisava ter saído. Não precisava ter perdido essa gente toda. Está aqui, meu irmãozão, que eu estou falando aqui para você. Não estou inventando nada. Uma outra coisa. Voltar atrás também significa que você se submete à vontade de Deus. E a vontade de Deus não tem nada a ver com lógica humana. Imagina, o povo sai do Egito para atravessar o deserto, para chegar em Canaã, e Deus diz assim: volta. Mas como? É para seguir em frente, não voltar? Volta. Deus muitas vezes dá uma ordem para mim e para você, não está preocupado com a opinião pública, a opinião publicada, o que os outros pensam. Obedecer a Deus em uma coisa que não é lógica. Mas Deus, Ele queria cumprir um propósito. E você pode ver no capítulo 14, versículo 1, por que Deus está mandando voltar? E depois Deus vai mandar parar. Porque os egípcios hão de saber, eu vou ser glorificado em Faraó. E os egípcios hão de saber que eu sou Deus. Talvez Deus está mandando você voltar atrás, para que as pessoas saibam que você tem um Deus poderoso, que interfere na lógica humana, que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, meu irmão.
Voltar atrás também, fora do propósito de Deus, é coisa de covarde e medroso. Voltar atrás, sem a direção de Deus, simplesmente pelo ato de voltar, em Juízes, no capítulo 7, versículo 33, olha o que o homem de Deus diz. Tem muita gente aqui. Quem for covarde e medroso, volta atrás. 22 mil pessoas voltaram. Eu vou para a guerra, eu vou para a peleja. Tem 135 mil contra. É quase 5 para 1. Eu vou voltar atrás. Tá? Voltar atrás, também fora do propósito de Deus, significa que você não crê que Deus tem o melhor para você. Olha o povo de Israel. No capítulo 13, do versículo 27 ao 33, do capítulo 14, do 1 ao 4, quando foram espiar a terra, trouxeram um relatório que a terra era boa, tudo que Deus falou, mana, leite e mel, tá? Porém, lá tem gigantes, não vai dar, babá. Aí o que o povo fez? Levantemos um capitão e tornemos ao Egito. Voltar atrás, fora da vontade de Deus, significa que você não crê que Deus tem o melhor para você. Também significa isso. Você está voltando atrás? Não, isso aqui eu vou voltar atrás, isso aqui não. Deus falou comigo, Deus prometeu, mas eu não estou acreditando muito. Porque, rapaz, tem gente que escuta tanta profecia, tanta revelação e continua fazendo as mesmas besteiras. Deus falou tantas vezes, de tantas maneiras, fala pela palavra, fala no louvor, fala para um irmão que teve uma visão e o camarada ainda duvida. Voltar atrás também significa abandonar a fé. 2 Timóteo 4,10 diz: Demas me desamparou, amando o presente século. Hebreus 10, 38 e 39 diz: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de vida. Mas tem gente que volta atrás e nega a fé e abandona. Quantos você conhece? Que frequentavam a igreja, sentavam perto de você no banco. Cadê eles? Onde é que eles estão? Está fora. Se desviaram. Então, voltar atrás, também fora da vontade de Deus, significa abandono da fé. Agora, Deus manda voltar atrás e agora Deus manda parar. Para aí, nesse beco sem saída. Fica parado aí. Primeiro exemplo de Deus para nós. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele parou. Descansou. Descansou, parou por 2 motivos: para apreciar a sua obra e para deixar uma lei moral. Olha o exemplo de Jesus. Uma prova que Jesus parava com seus discípulos para descansar está em Marcos 6,31. Ali ele tentou parar, mas não deixaram. Ele falou: vocês já estão trabalhando há muito tempo, vamos atravessar e vamos para o outro lado para descansar. Só que chegou do outro lado, tinha uma multidão. Mas Jesus parava. Jesus parava para descansar. Jesus estava dormindo na popa do barco, numa almofada. Estava descansando na travessia do mar, quando veio a tempestade. Rapaz, o negócio é tão interessante que Deus santificou a parada. Deus santificou a parada. Êxodo 31, 12. O sábado foi santificado para Israel, não é para a igreja não. Mas Deus santificou a parada, irmão. Já viu isso? O sábado é santo. Por que você deve parar? Primeiro, você deve parar por causa de você mesmo. De vez em quando você tem que parar para descansar. Você não é máquina. Tem que parar. De vez em quando você tem que parar. Por causa de você e por causa dos seus. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um infiel. Você tem que parar. Parar por causa da tua família. Parar para descansar. Você tem que parar, irmão. Eu fico achando graça dos evangelistas. Segura aí a pancada aí agora, moçada.
Os evangelistas de hoje vão tirar férias. Vai tirar férias aonde? No Nordeste. Arruma uma agenda para pregar no Nordeste. Vai tirar férias aonde? Eu vou para Disneylândia. Arruma uma agenda para pregar em Orlando. E com todo respeito aos senhores evangelistas de hoje, eu fui evangelista há 28 anos e precisava pregar para levantar dinheiro para pagar milhões na televisão. Não era para botar no meu bolso, não. Eu não estou dizendo que é pecado. O obreiro é digno do seu salário. Mas quando eu saía de férias, meu irmão, férias são férias. E eu precisava trabalhar, porque não tinha uma duplicata de televisão vencendo todo mês violenta. E um monte de funcionário. Mas eu parava. Uma vez eu cheguei em Natal para tirar férias, e o chefe do restaurante do hotel era presbítero que dirigia uma congregação da igreja em Natal. Aí ele chegou, né? Primeiro dia não falou nada, no segundo ele se apresentou, pastor Silas, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Eu me lembro aqui da cruzada que o senhor fez aqui, no papódromo, como era chamado, o espaço de Natal. Eu fiz um evento gigante lá e tal, uma bênção. Eu dirijo uma congregação aqui. Deus abençoe, irmão. Tá. Primeiro foi o ensaio. No terceiro dia ele, pastor, o senhor vai ficar alguns dias aqui? Eu falei, vou ficar 15 dias aqui. O senhor não quer ir na nossa igreja pregar? Aí eu estava de bermuda, chinelo e camiseta. Eu falei, pode pregar assim? Não, até um susto. Essa é a roupa que eu tenho. Não levava nenhuma camisa mais ou menos para não ser tentada a nada. Naquela época eu estava na televisão, a televisão era um instrumento poderosíssimo de comunicação, eu era conhecido. Aí fui tirar férias com a minha família em Orlando. Bati no lugar, me acharam. Ai, pastor, é só à noite. Vem aqui pregar. Não. Estou de férias. Eu fiquei até com alergia, só o irmão falar que eu tinha que pregar. Comecei a coçar. Uma outra vez, em João Pessoa. Aí eu fui lá, estava no hotel em João Pessoa, o telefone toca, eu estava dormindo de tarde, numa bênção. O telefone do quarto do hotel toca. Falei, caramba, o que está me ligando? Aí o cara da portaria, pastor Silas Malafaia, tem um pastor aqui na recepção querendo falar com o senhor. Eu não quero falar com ele. Blim. Aí o telefone voltou. Sim. Ele perguntou ao senhor se o senhor vai ficar alguns dias aqui para o senhor pregar aqui na igreja dele. Fala para ele que eu não estou pregando em lugar nenhum, nem prego na parede, nem pregando Bíblia, nem pregando nada. Diz a ele para passar bem, que eu desejo toda a sorte de bênção para o ministério dele, para a igreja dele e para a vida dele. Mas eu não vim aqui para pregar. Tá bom? Boa tarde. E outra, não me chama mais de tarde no telefone, por obséquio. Plim. Eu fico bobo, rapaz, não para, não diz. Ele, você não precisa ir para o hotel. Já contei aqui. Você não precisa ir para o hotel para descansar. Você descansa como pode, você descansa onde pode. Eu me lembro quando eu passei a ser pastor aqui, que eu instituí e disse assim, eu quero que tudo que é pastor tire 20 dias no mínimo de férias no ano. Eu quero. Se programa aí para tirar. Aí um pastor querendo marcar ponto comigo, eu estava novo aqui, chegou o pastor Silas. Pois não, irmão, é que a nossa filial está com muitas demandas e eu não vou tirar férias. Eu nem para ele disse assim, eu não vou tirar férias, eu não tenho como tirar férias. Eu falei, então a igreja vai tirar férias de você. Já que você não quer tirar férias, é a igreja que vai tirar férias de você. Você está proibido de pisar na igreja por 20 dias. Ok, irmãozão? Tem mais alguma coisa para falar? Não. Sim, senhor. Acabou o papo. Pronto, você não quer tirar férias, a igreja tira férias de você. 20 dias que não aparece lá. Vai para a praia. Vai levar uma caixa de isopor com groselha, com sanduíche, com farofa. Vai te virar, meu irmão. Vai descansar, rapaz. Você não é máquina, cara. Isso vale para qualquer um aqui, rapaz. Deus descansou, Deus fica cansado, meu irmão. Por algum acaso Deus fica cansado. E muitas vezes você tem que parar, sabe por quê? O que está fazendo?
para você dar prioridade para uma outra área. Escuta o que eu estou dizendo aqui para você. Você está aqui numa prioridade tua, aqui fazendo um monte de coisa, mas tem uma outra área que apareceu uma deficiência. Pare. Posso contar aqui o exemplo aqui, a minha querida que está aqui na minha frente. Eu era evangelista, eu tinha uma regra como evangelista. 5 dias fora no máximo. Eu não ficava fora da minha casa mais do que 5 dias. O limite máximo era 5 dias, tinha que voltar à base. Uma outra regra minha, um final de semana fora e outro final de semana tinha que estar na minha casa e na igreja, que eu era evangelista, aqui na Assembleia de Deus da Penha. Então, um final de semana fora, o outro estava. Então eram regras minhas regras. Mas o pau cantava. Eu cheguei a pregar 90 vezes em 70 dias. Pergunta aí a pregador para fazer a continha. Eu preguei muitos dias mais de uma vez, sem parar. Não, então eu fazia agenda, pregar fora, pregar no estado do Rio, porque aí eu não estava fora, não precisava dormir em hotel, pau quebrando. Eu chego em São Paulo para pregar na igreja do Jabes, né? Dou entrada em hotel, tal, papapá, estou me preparando para pregar, para poder ir para a igreja, 5:30 da tarde, 6 horas, o culto da vitória, anunciado em televisão, o culto dava gente, voltava a gente, era um rolo santo. O telefone toca para mim e diz, sua esposa está passando mal. Hã? Sua esposa está passando mal. É mesmo? Ok, estou indo. Muda a passagem, vai pagar multa, não sei o quê. Jabes, estou voltando. A Elisete não está bem, estou voltando agora. Tá? Te vira aí, arruma alguém para pregar. Aí, eu tive que parar 20 dias. Parar tudo. Parar. Sabe o que é parar? Parar. Eu com uma agenda grande. Aí tive que ir ligando para pastores. Eu vou justificar na televisão. Eu tenho que cuidar aqui da minha esposa. Porque ela está doente e ela é minha prioridade. Parei 20 dias e eu digo, Jesus, tem misericórdia. Como é que eu vou pagar essas contas? E eu não tinha continha de miúdo, não. Era conta grande, como eu falei, de televisão. Mas parei! Por quê? Porque tinha uma outra prioridade. Tinha que parar o que estava fazendo para priorizar. Você não aprendeu a priorizar a tua mulher, não, ô marmanjo? Não aprendeu a priorizar teu marido? Ou priorizar um filho que está numa crise? Ou uma filha? Ou uma área da tua vida que você tem que priorizar? Tem que parar o que está fazendo para priorizar uma outra área. Parar também significa submissão e obediência a Deus. Para em Piairote. Como é que é? Voltei atrás, ainda tem que parar no beco sem saída. É, para aí. Fica aí. Agora vamos para o Novo Testamento. Em Lucas 24, 49, o Senhor disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mandou parar em Jerusalém os discípulos. Aí você vai para Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, do capítulo 1, Jesus, durante 40 dias, Jesus ressurreto, durante 40 dias aparece para seus discípulos e afirma para eles, fiquem aí em Jerusalém até que a promessa venha do alto. Aí você vai para o versículo 13 e 14 de Atos 1. 40 dias, Pentateuco, ou Pentecoste, 50 dias. Então, diz lá no texto, que eles foram para o cenáculo, Jesus é assunto aos céus, 10 dias parados no cenáculo, orando, jejuando e buscando a Deus. 10 dias. Ficaram 10 dias parados, até que do alto seja revestido de poder. Obediência. Não sai de Jerusalém, não. Antes da sua morte, Jesus já tinha avisado ele. Ninguém sai de Jerusalém. Fica lá em Jerusalém. Depois Jesus ressurreto avisa de novo. Fique aí até que do alto sejais revestido de poder. Jesus é assunto dos céus. Eles vão para o cenáculo para orar, para buscar a Deus. 10 dias. E aí diz lá Atos capítulo 2. E de repente, um vento veemente e impetuoso, um som. E aí a promessa se manifesta
o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo? Obediência. Nós temos que aprender, irmão, não é obedecer a lógica humana, é obedecer a voz de Deus. É obedecer à vontade de Deus, que contraria a lógica, e que Deus faz coisas para nos treinar. Para aí, fica aí, mas fica aí, mas foi Deus que falou, então fica. Foi Deus que mandou, fica. O que está questionando? Está aqui, eu estou te mostrando, não estou inventando nada. Parar também significa uma coisa, pare, para você ver Deus agir. Muitas vezes Deus quer que você pare, para você ver Ele agir nessa questão, agir nesse problema. Lá o caso de Josafá, segundo Crônicas 20:17. Parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Tem muita gente aí, não vai dar para vocês não. Com a lógica não vai dar. Com a força de homem não vai dar. Moabitas, amonitas da montanha de Seir. Gente como a areia do mar contra Josafá e Judá. Os caras tremeram. Vai dar zebra. Aí um profeta levanta e diz ali, olha, parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Deus está dizendo aqui para alguém, ei, para aí. Fica parado aí que você vai ver Deus operar. Você vai ver Deus abrir essa porta. Você vai ver Deus operar esse milagre. Talvez esse seja o seu caso. Agora, queridão, tem a hora de voltar? Tem a hora de parar e tem a hora de seguir em frente. Por que seguir em frente? Primeiro, para concluir algo que já começou. Deus não é Deus de coisas pela metade. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Lembra do vale de ossos secos? O vale de ossos secos mostra que Deus não é Deus de coisas incompletas. É Deus de coisas completas. Um vale de ossos sequíssimos, profetiza sobre esse vale, e aí vem carne, e vem nervo, e vem pele, mas ainda é corpo de morto. Profetiza a vida, até que se levantou um poderoso exército daquele vale de ossos secos. Você lembra de Gideão? Em Juízes 8:4, já cansados, mas ainda perseguindo. O que é que esse texto está dizendo? Eles tinham derrotado 120 mil midianitas, mas faltavam 15 mil. E entre os 15 mil estavam os reis e os príncipes. Mesmo cansado e esgotado, 300 homens lutando contra 120 mil homens já tinham sido derrotados. Não é brincadeira, é uma luta inglória no sentido da lógica humana. Mas ele vai dizer, já cansados, mas ainda perseguindo. Isso é, até concluir. Porque já estavam com quase 90% da vitória. Só que aqueles quase 10%, ou mais um pouco de 10%, tinham os reis e os príncipes. Gente que tinha autoridade e liderança para se refazer. Nós temos que alcançar esses caras, porque a derrota vai ser total. Deus falou que ia entregar na nossa mão. Queridão, não pare pela metade. Não fique satisfeito com meia bênção. Deus não é Deus de meia sola. Deus não é Deus de meia bênção. O que Ele te prometeu, seja fiel, Ele vai cumprir. Ele vai completar. E o que você começou, complete. Termine. Não deixe nada pela metade, meu filho. Porque Deus não é Deus da metade. Seguir em frente também é uma prova de obediência à vontade de Deus. O povo estava, Senhor, estavam lá, parados, em Piairote. Senhor, o faraó atrás, o mar na frente. Ei, por que estão orando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga em frente. Mas tem o mar, siga em frente, rapaz. Abrir o mar é comigo. Caminhar é com vocês. Para eu abrir o mar, tem que caminhar. Parado não vai ter mar aberto. Deus está dizendo isso para você. Siga em frente.
Siga em frente que Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Siga em frente que Deus vai derrubar as muralhas que estão impedindo. Siga em frente. Se esse é o teu caso, siga em frente. Seguir em frente para concluir um propósito maior. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Siga em frente, há um propósito maior. Então siga em frente para cumprir esse propósito. Agora interessante, por que pede para avivar no meio? Lá em Abacuque 3,2, aviva ao Senhor a tua obra no meio. 2 anos, no meio. Meio. 50% para voltar e 50% para concluir. Meio é lugar de decisão. Então, aviva no meio. Para quê? Para concluir. Para não parar. Para não voltar atrás. Por isso que pede para avivar no meio. Já tem uma experiência, já tem um tempo. E a pessoa, o ser humano, busca um lugar de acomodação. Por isso que o profeta está dizendo, Senhor, aviva no meio dos anos, para não recuar, para não voltar atrás. E eu quero dizer para você, debaixo da direção de Deus, você pode seguir em frente. É profético para você. Ele vai abrir um caminho para você onde ninguém imagina. Ele vai abrir um caminho que só você passa. Ele abriu o mar, ninguém imaginava que ele podia abrir o mar. Nem o povo de Israel, nem os egípcios. Só Israel passou a pé enxuto. O caminho que Deus abre para você, inimigo não passa. O caminho que Deus abre para você, quem quer impedir a tua trajetória não entra. Só você vai entrar. É profético para a tua vida. Deus está mandando você seguir em frente. Não tenha medo de homem, não tenha medo de situação, não tenha medo de adversário, não tenha medo de luta, nem tampouco da sua limitação. Siga em frente. Ele vai te dar a vitória. Para concluir a minha palavra, aqui está a conclusão. Tanto voltar atrás, tanto como parar e tanto como seguir em frente, dentro da vontade de Deus é a coisa certa. Voltar atrás, parar ou seguir em frente, dentro da vontade de Deus é a coisa certa. Segunda conclusão. Você tem dúvida? Será que eu tenho que voltar atrás? Será que eu tenho que parar? Ou será que eu tenho que seguir em frente? Meu querido, minha querida irmã, você tem dúvida? Fale com Deus. Ore. Peça a Deus a direção, meu irmão. Peça a Deus para te responder. Ele vai dar a direção, Ele não vai deixar você perdido. Deus não vai deixar você perdido. Isaías 49, 23 diz, os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Confiar, já expliquei aqui para vocês, é perder controle. É passar controle para outro. Então, confie em Deus. Agora, é uma coisa que você tem que falar, tem que fazer, que aí não sou eu, meu irmão. Quando Davi escreveu o Salmo 27, ele escreveu esse salmo no meio de guerra. No meio de perseguição, no meio de luta. E os versículos 13 e 14 vão dizer uma coisa, no meio da guerra, no meio da luta, da perseguição, no meio onde a vida dele estava em risco, ele vai dizer 2 coisas interessantes. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Na verdade, ele diz 3 coisas. A primeira é que ele ia perecer se não cresce que veria a vitória de Deus na sua vida. A segunda é que ele manda
Ele está falando para ele, está falando para nós. Espera. E a terceira, o modo de esperar. Eu estou cansado de esperar, pastor. Não tenho nem mais força. Eu não tenho nem mais graça. Espera, pois, no Senhor, anima-te. Não é Deus que me anima, sou eu que me animo. A gente não torce a Bíblia, não. Olha o que ele está dizendo. Anima-te. Por que você fica animado? Porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, o inimigo não vai prevalecer. Se Deus está comigo, vai ter uma resposta. Se Deus está comigo, ou vai acontecer um sobrenatural, ou Deus vai me mostrar algo que eu tenho que fazer para ter a vitória. Deus está comigo. Eu não vou desistir. Não se entrega não, meu irmão. Ai, meu Deus, eu estou esperando há tanto tempo. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Que Deus esqueceu de você, rapaz? Deus vai esquecer de você o quê? Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Que Deus vai esquecer de você, rapaz? A mente de Deus não envelhece. Deus não é bim. Deixa pra lá. Não é presidente americano. Hã? Deus não está ficando senil. Hã? Ele tem uma mente eterna. Então como é que Deus vai esquecer de você? Anima aí, irmão. Vira para quem está do teu lado aí, direita, esquerda. Ânimo, meu irmão. Melhor esse negócio aí, diga assim: espera com ânimo, meu irmão. Vamos lá. Espera com ânimo, meu irmão. Não é borocochô não, não é de cabeça baixa não. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua adversidade, mas se você espera no Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que operando ninguém impede. Ei, querido, espera Ele te dar uma resposta, espera Ele te dar uma direção. Não se precipite e nem se desanime, porque você vai ver a bênção de Deus, você vai ver a porta aberta, você vai ver o milagre, você vai ver a promessa se cumprir. Aleluia! Não sei se você tem que voltar atrás, não sei se você tem que parar, não sei se está na hora de seguir em frente, mas qualquer posição dessa, dentro da vontade de Deus, é vitória para a sua vida. Amém? A igreja de pé.